Boa noite, tudo bem? Eu estava fazendo uma outra gravação para vocês, meu esposo chegou e tive que começar de novo. Esta aula é feita especificamente em 24 de março de 2020, para os alunos da FAP do terceiro semestre de Direito. Vejam, por que eu digo especificamente? Porque nós estamos aí no meio do conteúdo da teoria da penação. E aqui vamos ter que fazer uma revisão. Eu justifico. Em sede de atividade domiciliar, ante a recomendado isolamento social, eu passei para os alunos uma atividade domiciliar. Qual seja a atividade? Foi para verificar uma sentença em que o juiz faz toda a dosimetria da pena e então me apontar erros feitos pelo juiz. O que ocorreu? Vocês entraram num surto catatônico, inexplicável ali o que ocorreu. Vejam, meus amigos, estão na dúvida? Leitura, livro. Você olhar o conteúdo não vai ser desvendado na sua cabeça. O direito, o curso se faz por leitura, tudo bem? Mas enfim, olhando aí, partindo do pressuposto que você leu, vamos revisar? Não tem problema. Então vamos fazer a revisão. A dosimetria da pena, ela é feita não de uma maneira que se começa imediatamente. Vamos no princípio. Nós temos a teoria da penação. Nesta teoria da penação, nós verificamos alguns princípios aplicados na pena, em especial atento, individualização e proporcionalidade, sempre são os princípios que exigem maior observância do jurista. E então nós partimos de 3 momentos da dosimetria. Primeiro momento, fase legislativa. O legislador, ele comina a pena no denominado preceito secundário do tipo penal. Sim, a legalidade estrita traz para nós que o legislador deve tipificar o delito e, em segundo momento, dar-lhe a pena, cominar a pena. E esta cominação da pena é relativamente determinada. Ela vai de um mínimo até um máximo. Logo, o legislador deu para nós uma pena abstrata, que vai de um mínimo até um máximo. E como nós vamos sair desse plano abstrato para chegar ao concreto? Aí é o segundo momento, é a dosimetria da pena propriamente dita, que está na fase do Poder Judiciário. Sim, quem vai quantificar especificamente essa dosimetria é o juiz. Tudo bem? Para tanto, ele vai se valer do quê? Da lei, em regra, do Código Penal, na parte geral, que é o que estamos estudando. Só a título de esclarecimento, nós temos que chegar à terceira fase, que é a fase administrativa ou executória. É a fase em que nós saímos de uma pena já aplicada para que o preso cumpra esta pena. Isto não é alvo do nosso curso, porque isto deve ser estudado aonde? Na Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal, certo? Então, o que nós estamos vendo é a segunda fase, é o segundo momento, é aquele em que nós temos que fazer a dosimetria, sair do plano abstrato para um plano concreto. Meus amigos, nós já estudamos a primeira fase, a denominada pena base. Para sair da primeira vez do plano abstrato para o concreto, o juiz deverá observar as circunstâncias inominadas ou judiciais dispostas no artigo 59, que está aí na tela para vocês.
São as 8 circunstâncias do artigo 59. Vamos lá. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Já estudamos isto. Por sua vez, nós temos aí um segundo momento, que é a segunda fase, conhecida como fase intermediária, em que o juiz vai verificar a presença das denominadas agravantes ou atenuantes. O que se destaca? Olhem o inciso 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. O que isso quer dizer? É que quando o juiz for observar as agravantes ou as atenuantes, ele ainda está limitado à pena combinada pelo legislador. Ele não pode ir além do máximo ou aquém do mínimo. Tudo bem? Ótimo. Lembro a vocês que esta fase intermediária, em que se traz as agravantes e as atenuantes, é conhecida como circunstâncias legais. Mas interessante frisar que estas circunstâncias legais, elas não possuem um quantum disposto na lei. Vai aumentar 1/3, 2/3? Não. O legislador somente traz, aumenta a pena, diminui a pena. E ele deixou ao critério do juiz o quantum que será aumentado ou diminuído. O que se fixou partindo do pressuposto básico 1/6. Já estudamos isto também. Agora, a terceira fase é o que eu mandei para vocês aí apenas como atividade domiciliar. E é o que eu quero trazer algumas observações. Vejam, nós temos o inciso 1 aqui na tela. As penas aplicáveis dentre as cominadas é o que fazemos menção à primeira fase. A segunda fase, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. E não há um inciso 3 para determinar as causas de aumento ou diminuição. Vai direto para o regime inicial. Por quê? Porque vejam, as causas de aumento ou diminuição também são chamadas de circunstâncias legais. Só que ela se destaca por um detalhe. Esta quantificação de aumento ou diminuição, ele é trazido expressamente pelo legislador, num quantum fixo ou num quantum variável. Ou seja, vamos para o artigo do furto. O furto diz: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Pena: 1 a 4 anos. E aí? Aí o juiz vai olhar a primeira fase da dosimetria e vai sair do abstrato para o concreto. Adiante, ele vai para a fase intermediária, verificar as causas ali. Fase intermediária, verificar algumas atenuantes ou agravantes, sem qualquer fixação estabelecida. Na terceira fase, aí nós temos quantum fixo de aumento ou de diminuição. Exemplo, ele vai para o parágrafo 1º, em que diz: a pena aumenta-se de 1/3. Vejam bem, este quantum fixo, ele veio expresso pelo legislador. Mas este quantum de variação, ele pode ser fixo, como também pode ser variável. Pois bem, o artigo 26 traz para nós aquela hipótese de semi-imputabilidade. O réu, ele é parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do feito, parcialmente incapaz de determinar-se de acordo com a sua conduta. Neste momento,
Se o juiz verificar aí que ele é semi-imputável, que ele tem uma culpabilidade, um juízo de reprovação diminuído, deverá reduzir a pena de 1 a 2/3. Então, resumindo, na terceira fase, que é conhecida como causa de aumento ou diminuição, ou ainda sinônimos da prática, majorantes ou minorantes, meus amigos, aí nós temos um destaque. O quantum de variação que poderá aumentar ou diminuir, ele é trazido expressamente pelo legislador, podendo ser fixo ou variável, mas sempre, repito, sempre expresso. O segundo momento que nós vamos observar é quanto à característica da topografia. Aonde estão essas causas de aumento? Aonde estão essas causas de diminuição? Veja bem, elas podem estar previstas na parte geral do Código Penal, momento em que serão aplicadas para todo e qualquer crime, como poderão ser previstas em parte específica, aplicadas apenas para determinado ou determinados crimes. Não entendi, Natália? Vamos lá. A gente já conversou que a parte geral do Código Penal, ela vai se aplicar para todo e qualquer crime, desde que não tenha disposição em sentido diverso, porque neste momento aplica-se o princípio da especialidade, ou seja, nós temos uma regra geral que vai a ser aplicado, a não ser que haja uma exceção. Tudo bem? Então, as causas de aumento ou diminuição genéricas, elas são aplicadas para todo e qualquer crime. Exemplo, tentativa. Salvo se não tiver disposição em sentido contrário, se o delito for tentado, ou seja, aquele que inicia a execução, mas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, há uma causa de redução expressa ali de 1/3 até 2/3, devendo ser mensurada pelo juiz. Mas nós também temos algumas causas de aumento ou diminuição que vão se aplicar apenas para determinado ou determinados crimes. Exemplo, homicídio privilegiado. Se o agente, quando pratica o homicídio, agir motivado por relevante valor moral, social ou dominado por violenta emoção logo após injusta provocação do agente, ele vai ter um redutor variável de 1/6 a 1/3. Mas esse redutor aplica-se para o homicídio, porque está na parte especial apenas para homicídio. E ainda podemos ter uma causa de diminuição específica em legislações extravagantes, tal como o tráfico de drogas. O tráfico, aquele previsto na Lei 11.343 de 2006, no artigo 33, ele tem como pena cominada 5 a 15 anos. Só que, vejam, se o traficante for primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa, vejam, a ele poderá ser diminuída a pena de 1/6 até 2/3. Portanto, especificamente para o tráfico, a legislação extravagante traz uma outra redução de pena. Tudo bem? Natália, me dá mais exemplos. Eu dou. O artigo 157 do Código Penal, ele traz para nós diversas causas de aumento no caso de roubo. Aconselho vocês a dar uma olhada. Concurso de agentes tem ali um aumento previsto.
privação de liberdade da vítima, tem uma causa de aumento prevista. Uso de arma de fogo tem outra causa de aumento prevista. Então, deem uma olhadinha por si só no artigo 157, que também vai trazer alguns esclarecimentos. E por fim, eu quero chegar a vocês com a última característica que se destaca. As causas de aumento e diminuição, elas são trazidas como circunstâncias legais, expressamente pelo legislador, podendo ser fixas ou variáveis. Isso você já disse, sim. Mas vejam bem, a partir do momento em que elas são trazidas expressamente num quanto fixo ou variável, diferente da pena base, primeira fase, esse ronco é meu cachorro, diferente da pena intermediária, agravantes e atenuantes, elas não estão limitadas pela pena relativamente determinada. Elas são livres, elas podem ir muito além do máximo e aquém do mínimo. Certinho? Ou seja, vejam, imaginem vocês o delito de furto. Vamos pensar no furto qualificado básico. Uma pena ali. Furto qualificado por abuso de confiança. 2 a 8 anos. Imaginem que o agente delitivo tenha todas as 8 circunstâncias judiciais da primeira fase neutras ou favoráveis. Adiante, ele tem atenuante da confissão e ainda a menoridade relativa. A pena dele, óbvio, vai partir do pressuposto mínimo 2 anos. Vão ser reconhecidas as atenuantes, mas olhem, vai deixar de ser aplicados, porque nesta segunda fase está limitado à cominação do legislador. Então, reconhece a atenuante da confissão, da menoridade relativa, mas não pode aplicar. E aí, na terceira fase, sendo uma tentativa, veja, sendo uma tentativa, ela pode reduzir aquém do mínimo. Neste sentido, não há problema nenhum que o delito de furto tentado tenha como pena 8 meses. Mas o mínimo do legislador são 2 anos. Sim, mas por ser uma circunstância legal com quantidade expressa, ela transita livremente. Tudo bem? E aqui, gente, como eu já disse para vocês, e não poderia deixar de ser diferente, eu quero que vocês se recordem a diferença da causa de aumento de pena para uma qualificadora. Partindo desse embalo, a causa de aumento está prevista aonde? Na terceira fase da dosimetria, em que houve um patamar abstrato trazido pelo legislador. Este patamar abstrato, ele traz um mínimo e um máximo. E partindo desta pena base, o juiz vai aplicar as circunstâncias legais da pena intermediária e as circunstâncias legais da terceira fase como causas de aumento ou diminuição. Estas causas de aumento em nada se confundem com qualificadoras, porque nas qualificadoras nós temos o quê? Um tipo penal derivado, mais gravoso. Há uma elementar, um elemento novo, mais gravoso. E o que ele faz? Fácil. Ele traz para nós uma nova pena base. Vou dar para vocês um exemplo. Eu hoje estava trabalhando num caso de extorsão. A pena de extorsão, ela é de 4 a 10 anos, salvo engano, está no artigo 158. Mas no caso, teve a privação da liberdade do agente. Então, nós vamos aplicar o tipo mais gravoso,
previsto no artigo 158, parágrafo 3º. Vou pôr aqui para vocês. Olhem, vamos junto. 158. Tá aqui. Extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica a fazer ou deixar que faça alguma coisa. Pena, modalidade básica, 4 a 10 anos. Vejam, se o crime é praticado por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se de 1/3 até a metade. Tá aí. Mas, Natália, vai aumentar 1/3 ou até a metade? Na regra, isso aplica-se o seguinte fato, a seguinte proposta, proporcionalidade. Se for ou concurso de agentes ou arma, 1/3, mas se estiver presente as duas, metade. Entenderam? Proporcionalidade. Se for concurso de agentes, 1/3. Se for arma, 1/3. Mas se estiver presente os dois, metade. Vejam, são causas de aumento. Nós vamos partir da pena base, 4 a 10 anos, ir para a pena intermediária e, por fim, fazer esse aumento na terceira fase, de maneira em que foi trazido expressamente. Só que olha que legal. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima. Opa! Este é a extorsão para saque, aquele encaixe eletrônico. É aquele sequestro relâmpago. Joga a vítima no carro e faz com que ela faça saques em caixa eletrônico. É para isso que foi inserido esse dispositivo. Olhem, se é cometido mediante restrição, veja, tipo penal mais gravoso. Tem uma elementar aí, a restrição da liberdade. A pena é de 6 a 12 anos. Opa! Agora nós vamos partir do pressuposto que, nesse caso, nós temos uma nova pena base. Inicia-se de novo, inicia-se a própria dosimetria já por esse quantum mais gravoso, que é de 6 a 12 anos. Inclusive, não há problema nenhum em você reconhecer essa extorsão qualificada pela restrição da liberdade, partindo do patamar inicial na pena abstrata de 6 a 12 anos, e aí aplicar a primeira fase, a segunda fase, e na terceira fase você jogar estas causas de aumento. Mas pode? Lógico que pode. Por quê? Porque nós estamos diante da extorsão qualificada majorada. Não confundam o que é qualificadora com o que é causa de aumento de pena. Natália, eu confundi um pouco. Vamos de novo? Vamos ver isso no delito de roubo. Olha lá, gente, na tela. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência. Pena, 4 a 10 anos. Vejam, se você praticar em concurso de agentes 2 ou mais pessoas, a pena vai aumentar na terceira fase 1/3. Então, imaginem um réu primáriozinho, bonzinho, que vai ter a pena base na primeira fase no mínimo, na segunda fase permaneceu no mínimo e praticou juntamente com outro. A pena dele, meus amigos, vai se aumentar ali 1/3. Por quê? Porque ele praticou em concurso de 2 ou mais pessoas. De 4 vai ser o quê? 5 e 4. É uma causa de aumento. Então, é um roubo majorado pelo concurso de agentes. Isto, diferentemente do que você ouve na TV, não se trata de qualificadora. É uma mera majorante. Mas, e se além do concurso
de 2 ou mais pessoas, nós verificarmos que houve a restrição da liberdade. Vejam, não tem problema nenhum. Nós vamos estar diante de 2 causas de aumento. E daí o juiz pode aumentar um pouco mais de 1/3 até a metade. 2 causas de aumento. Só que, Natália, e se for emprego de arma de fogo? Para tudo. Nesse caso, você vai olhar o que veio expresso na lei. Essa circunstância legal de causa de aumento, ela é expressa. Aqui, a pena aumenta-se em 2/3 se houver arma de fogo. Tá fácil. Mas, Natália, e se resultar morte? Opa! Aí você muda tudo. Nós estamos diante de um novo tipo penal derivado. Por quê? Porque ele tem uma elementar mais gravosa, qual seja circunstância morte. Nesse caso, ele deriva do roubo na modalidade básica, mas por ter morte, a dosimetria se inicia de novo com uma pena inicial de 20 até 30 anos. Tudo bem? A pena inicia de novo com 20 a 30 anos. Não há impedimento nenhum de você reconhecer o roubo seguido de morte e aplicar ele na modalidade, então, qualificada, um novo patamar inicial de pena com a majorante de concurso de 2 ou mais pessoas. Você começa de 20 a 30 e na causa de aumento você joga ali 1/3 a mais até a metade. Tudo bem, galera? Tá aí, esta é a aula. Espero que vocês tenham entendido e a gente se fala na aula que vem. Até mais!